Aleluia. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, pra te adorar. Hoje estou aqui. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Quero me entregar totalmente a ti. Aleluia. És a fonte pura, sempre a jorrar, salvação e cura, quem precisar. Quero caminhar sempre em tua luz, vem em mim tocar, meu Senhor Jesus. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, pra te adorar. Hoje estou aqui. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Quero me entregar totalmente a ti. Aleluia. Vem tocar a cada coração nesta noite, Senhor. Aleluia, vem receber a nossa adoração e o nosso louvor, Pai. Oh, aleluia. E quando voltares para me levar, enxugar as lágrimas do meu olhar, nunca mais a dor vai me atingir, porque vou estar sempre junto a ti. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, pra te adorar. Hoje estou aqui. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Quero me entregar totalmente a ti. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, pra te adorar. Hoje estou aqui. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Quero me entregar totalmente a ti. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, pra te adorar. Hoje estou aqui. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Quero me entregar totalmente a ti. Totalmente a ti. Aleluia. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Aproveitando a oportunidade que nós estamos de pé, quero convidar todos os irmãos para abrir a Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 5, apenas esse versículo. Se puder desligar essas luzes aqui, para mim é melhor, porque me dá muito reflexo aqui, no fim nos perturba. Capítulo 2 e o versículo 5 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde nos diz o seguinte: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente.
Mais uma vez. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Tome assento, queridos irmãos. Temos aqui esta gloriosa palavra de Paulo, onde ele escreve a Timóteo algumas cartas muito bonitas, muito importantes, cartas de advertências, de ensinamento, dando instruções a este jovem obreiro. E entre as suas cartas, eu posso fazer uma análise, ou quando eu faço uma análise delas, eu vejo o cuidado que Paulo tinha com este novo obreiro. Em algumas das suas palavras, ele expressa o cuidado de instruir Timóteo no conhecimento bíblico, ensinando este jovem ser um obreiro de muito valor. E nesta carta, o versículo 5 que nós lemos, ele está dizendo que se alguém também milita, não será coroado, não é coroado, se não militar legitimamente. Paulo ele faz no texto aqui uma comparação como soldado. Ele começa no versículo 1 falando sobre o fortalecimento na fé que Timóteo precisava ter, orientando para que ele, como um soldado, mais na frente nós encontramos isso, tivesse sempre pronto para enfrentar os embates da vida, as lutas, as tribulações do dia a dia. E para isso, o conselho de Paulo a ele foi para que ele se fortificasse na graça que há em Cristo Jesus, para que ele tivesse revestido da grandeza de Deus, para ser um vencedor na sua jornada de fé, na sua caminhada, e também na caminhada ou no exercício do ministério. Ele precisava ser fortalecido, porque a batalha era travada. E sem o revestimento de Deus, dificilmente Timóteo teria condições de chegar a um determinado objetivo, ou alcançar alguma coisa que ele almejava, e que nas experiências de Paulo, ensinando este jovem, ele sabia que Timóteo podia chegar lá na frente, alcançando os objetivos tanto da vida cristã como do ministério. Numa outra carta, ele pede para Timóteo se despertar e despertar o dom que estava nele. Ele recebeu, ele comenta que houve oração, imposição de mão do presbitério, e Timóteo ele tinha dom de Deus. Então, todo esse cuidado Paulo teve com este jovem. Eu vejo muitas vezes o William conversando sobre o discipulado, os novos discípulos, ou melhor, os novos crentes que estão sendo discipulados por ele, o cuidado todo especial que ele tem para trazer um ensinamento bíblico, teológico, de uma maneira prática,
para que esses novos cristãos na fé comecem a ter um bom alicerce para caminhar firmes na presença de Deus e servindo ao Senhor com alegria, sem retroceder na caminhada. Isso é muito importante, o cuidado que Paulo teve com Timóteo. Esse cuidado todos nós líderes devemos de ter com os nossos liderados, com os nossos irmãos novos na fé, mais fracos na fé, para que eles tenham visão, estrutura para caminhar servindo a Deus até o fim desta jornada. Eu falei um dia desse aqui que nós, uma época, ganhávamos menos crentes, pessoas para Jesus, mas nós perdíamos também pouco. Porque se ganhava e eles tinham um acompanhamento da igreja, dos irmãos, cuidando daquela pessoa, daquela vida, instruindo para servir a Deus, e alguns deles se destacavam no ministério e também eram orientados pelos seus líderes como deveriam proceder na presença de Deus, na igreja, no ministério, na evangelização, na frente de departamentos. Então eles eram instruídos por todos os seus líderes, tinham grande cuidado para que aquele novo na fé não se desviasse, que não viesse a ficar doente durante a sua caminhada pelos problemas, tribulações e embates. Na realidade, o crente novo, o novo obreiro, o novo auxiliar, logo ele vai enfrentar uma batalha, uma tempestade. Isso é até bíblico, falando do crente novo. Jesus disse que quando ele entra num coração, a Bíblia fala, as coisas ruins saem daquela vida e vai embora. E diz a Bíblia que depois de um certo tempo, ele tem vontade de voltar. Por que às vezes o crente novo, ou o novo obreiro, ou o novo auxiliar que está iniciando uma tarefa, às vezes logo no início passa por grandes combates e tribulações? É porque a força do mal, da maldade, do mundo, do pecado, tantas coisas que nos rodeia, de coisas ruins, passa a combater aquela pessoa nova que tem pouca estrutura, e aí se não tiver um líder visionário, com uma visão, com um conselho, com uma oração, aquela pessoa acaba se desvanecendo, perecendo no caminho, porque não teve um auxílio, não teve uma ajuda. Meus irmãos, que o Senhor nos dê graça, para que durante a nossa peregrinação, eu e você, como sacerdotes do lar, da família, como homens e mulheres de Deus, possamos ter estes conselhos espirituais, conforme Paulo teve, não só trazendo a esse seu filho na fé, mas a tantos outros que era também ensinado por Paulo, como João Marcos e outros obreiros e até irmãs cooperadoras que cooperavam na obra de Deus, na obra do Senhor, e que eram verdadeiras auxiliadoras do ministério nos dias de Paulo aconselhando. No versículo 2, ou no versículo 3, ele diz para sofrer com ele as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ele compara o crente aqui como um soldado,
um bom soldado. Soldado, ele tem vários deveres a cumprir em suas tarefas, com seu comandante, com seu grupo, com seu pelotão. E todos eles enfrentam as suas dificuldades, enfrentam os seus problemas. Se nós, por exemplo, fazer uma pergunta hoje, aqui está um número de soldados de Cristo. Quem hoje não tem problema? Quem hoje não tem luta? Não tem tribulação? Não tem decepção? Muitas pessoas têm. Eu sei porque às vezes pessoas nos procuram antes do culto, ou depois do culto, e pede oração, pede conselho, porque aquela semana foi uma semana difícil, foi uma semana tenebrosa, que quase não teve condições de vir à igreja, não teve força, não teve ânimo, e alguns até dizem assim: parece que o céu caiu sobre a minha cabeça. A tristeza, a aflição me invadiu esta semana. Meus irmãos, nós somos soldados de Cristo. E nós estamos em uma guerra, em uma batalha. Mas nós entendemos, à luz da Bíblia, que os justos neste mundo têm aflição, conforme diz a palavra. Os justos têm aflição. E diz a Bíblia que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Deus dá o livramento. Não é porque somos soldados, estamos em uma batalha, somos filhos de Deus, salvos, é que vamos estar isentos de tribulações da vida e de problemas que às vezes nos decepciona e nos desanima. Não podemos deixar que estas coisas tomem conta do nosso interior para fazer prostrar na caminhada, parar na jornada, a ponto de perder a fé, de manchar a alma, as vestes, de macular a vida com os problemas que nos rodeia, que o mundo oferece, dos embates que nós temos. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu estava meditando, quando Paulo escreve no capítulo 14 de Romanos, o versículo eu não me lembro, ele pede oração para a igreja. E a oração que este guerreiro, soldado de Cristo, pediu aos irmãos, para que os irmãos orassem por ele, para que Deus o livrasse da tribulação de alguns crentes rebeldes da Judéia. Você vê Paulo falando isso? Paulo falando um negócio desse, dizendo: irmãos, orem por mim. E os irmãos sabem o que Paulo estava fazendo? Ele estava reunindo dinheiro, coleta, para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi grandemente censurado. E ele ficou triste, abatido, e aonde ele pede para os irmãos, para que intercedesse por ele, para que ele tivesse sucesso na administração do seu trabalho em Jerusalém, porque ali já tinha algumas pessoas contrariando a sua boa administração, o seu trabalho. Alguns espíritos de porco ali já tinham se levantado para contrariar o bom andamento da sua tarefa, com coração grande, cheio de amor, olhando para a necessidade daqueles irmãos pobres da igreja em Jerusalém.
Então, meus irmãos, há tantas incompreensões, adversidades, problemas. Eu meditava hoje à tarde nas palavras que Jesus estava dizendo, capítulo 11, verso 28 de Mateus, dizendo que os que estivesse cansado e oprimido para vir a Ele, que Ele aliviaria o fardo, Ele abençoaria com a sua bênção espiritual e eles ficariam livres. E aí eu estava meditando dentro desse assunto no que ele comentou sobre a carga e o fardo que os fariseus procuravam colocar nas pessoas. E disse Jesus que para que eles observassem os fariseus, o que eles ensinavam e mandavam, mas para que os irmãos, os discípulos não procedessem, não tivessem o procedimento como eles também tinham. Que tentava pôr a carga, fardo pesado sobre as pessoas, e eles nem mesmo com um dedo moviam. Analisando isso, e as palavras de Jesus, eu pude fazer um breve acompanhamento, uma análise em todo esse texto, não somente estas coisas terrenas que acaba trazendo fardo ao soldado de Cristo, ao servo de Deus, à serva de Deus, as coisas terrenas que são visíveis e palpáveis, mas além disso tudo nós temos uma outra batalha invisível, que não vemos, que é a espiritual, que Paulo fala em Efésios, que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Isso também ajuda a trazer na vida do soldado de Cristo um fardo pesado. E que muitas vezes isso vem em tristeza, em aflição, em luta para a vida do cristão. Por isso que nesse texto do versículo 1 ao 5, Paulo traz todo esse aconselhamento e ele começa dizendo: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque quando nós, como servos e servas, filhos e filhas de Deus, nós nos prostramos diante dele para buscar, dele nós vamos encontrar refrigério, abrigo, alegria, proteção, cura divina, saúde e tantas coisas boas que Jesus tem. E aí ele diz assim, para aprender com ele, tomar dele, e ele está dizendo que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. E no Evangelho de João, quando ele fala e se apresenta como pão que desceu do céu, ele está dizendo que ele alimenta, e que esta alma, que a alma do irmão, da irmã, será farta, porque ele é pão, e quando ele alimenta, a nossa alma ela é saciada. Ele é água, quando nós bebemos desta água cristalina, a nossa alma passa a não mais ter sede. Jesus é a fonte de tudo, e Ele prometeu estar todos os dias conosco para nos ajudar na nossa caminhada, nos nossos problemas, e nós precisamos confiar inteiramente na pessoa de Jesus, crendo que Ele é o supridor, Ele é o provedor de todas as coisas que eu preciso e que você precisa. Quando no Salmo 23, Davi aborda as palavras, dizendo que Ele é o nosso pastor. Ele está falando que Deus é o seu pastor e nada faltará. Ele está dizendo que na soberania de Deus, há
tudo que ele precisava. Existe tudo que Davi precisava, tanto físico, material e também espiritual. Nesse salmo, Davi está dizendo que ele é o pastor e não falta nada. Porque ele sabia, ele conhecia a fonte, e ele sabia que Deus era poderoso para sustentar a sua vida, para fortalecer a sua vida, e em meio a tantas batalhas, guerras, tribulações, o Senhor estava com a sua mão sobre a vida dele, guardando, protegendo e livrando de todo mal em todo tempo, e também consolando a sua alma, que passava tantas angústias, tantas aflições, pelas ameaças, pelos inimigos que rodeava Jerusalém, Davi, pelas palavras ameaçadoras que vinha ao seu encontro, que chegava no palácio. Tudo isso causava negatividade, aflição, tristeza. Quantas coisas ruins Davi ouvia, vinha ao seu encontro, mas ele dizia assim: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, nele confiarei, bendito seja o nome do Senhor. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. 4, ele está dizendo que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou? Foi Deus. Jesus, no Evangelho de João, ele diz o seguinte: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, vos nomeei para que vades e dê fruto. Os irmãos estão entendendo? Foi Ele que nos nomeou. Nós estamos aqui porque a escolha foi de um príncipe. Não foi homem que nos escolheu, foi Deus. A nossa eleição não foi na urna aqui em Içara, no estado. A nossa eleição foi pelo dedo de Deus, o dedo do Supremo. Ele nos escolheu, nos nomeou para que vamos dar frutos. E aqui ele está dizendo que se nós não militar legitimamente, nós não seremos coroados. Não vamos agradar aquele que nos alistou para a guerra. Aqui fala do soldado, fala de batalha, fala de prontidão, de posição para avançar. E Paulo faz esta comparação, e está nesta posição a igreja, está eu, está você, e nós precisamos avançar cada dia mais e não parar na caminhada. Miqueias 2:10, o profeta está dizendo para que os seguidores de Deus levantem e andem, porque não é aqui o nosso descanso, por causa da corrupção que destrói, e sim destrói grandemente. Então, meus irmãos, a ordem de Deus para a nossa vida é levantar e andar. Somos soldados, estamos na batalha, e como filhos e filhas de Deus, neste mundo tenebroso, com tantas atrocidades que nos rodeia, tantos embaraços, nós como soldados, filhos de Deus, servos, luz do mundo,
precisamos ter o cuidado para não nos embaraçar com coisas desta vida. Precisamos caminhar limpo, precisamos caminhar certos, precisamos caminhar no prumo. Nós precisamos ter todo cuidado, porque as armadilhas estão sempre à nossa frente, está sempre vindo ao nosso encontro, e nós precisamos vigiar, porque nós não podemos parar e nem ser embaraçados. Precisamos caminhar em direção ao alvo, que é Cristo, até o dia perfeito de sairmos deste mundo. Temos um objetivo, temos um alvo. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se nós nos embaraçar, nós vamos entristecer a Deus. Nós vamos entristecer o amigo. Nós vamos entristecer o Consolador. Porque nós encontramos tantos crentes sem força, desanimados. Se Jesus deu para a igreja o Espírito Santo, que é o Consolador, que consola, que anima, é porque foram alguns tomados por certos embaraços, e estes embaraços manchou, complicou a vida do cidadão do céu, e aí entristeceu. E se ele está triste na nossa vida, nós não vamos ter força, é óbvio. Não vamos ter força, que Deus nos guarde, irmãos. A Bíblia diz, Paulo dizendo na sua carta: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Redimido na alma, vocês já foram. Limpos, nós já fomos. Libertos, transformados, limpos, nascemos de novo. Agora, não entristecer ele, que Paulo está dizendo, não entristecer o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Eu estou entendendo que é o dia da redenção, e recebemos um corpo glorioso e sair daqui, que é o último dia da nossa vida, a redenção do corpo, ou a transformação do corpo. Quem é que vai transformar o corpo? Da sepultura ou da vida física, no toque da trombeta, quando a trombeta soar? Quem é que vai levantar a pessoa lá do cemitério em um corpo glorioso? Que a palavra fala que os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos. Não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo? Quem vai transformar esse teu corpo fortinho aí, como o meu também, na hora do arrebatamento? Quem é, irmão? Não é o que está dentro de nós, o Consolador, o Espírito Santo? E se eu tiver todo embaraçado com os embaraços desta vida, entristeci, transgredi aquele que me alistou para a guerra, com as minhas obras más, com as minhas más atitudes, com as minhas palavras arrogantes, com as minhas murmurações, com as minhas fofocas, como que ele vai transformar, mudar este corpo e me dar um corpo glorioso naquela hora, conforme o corpo de Jesus que Paulo fala? E haveremos de receber um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder, para ir para esta cidade que é os céus que nos espera. Como, irmãos? Olha, eu já vi até alguém dizer assim, que às vezes alguém peca, mas o Espírito Santo fica nele. É esquisito isso, né? É muito esquisito.
O Espírito Santo só torna para alguém que peca quando ele se arrepende, confessa o seu pecado, se arrepende, senão ele fica manchado e o Espírito de Deus saiu dele ou dela. Fica um crente vazio, oco, seco, sem força, sem graça, sem ânimo, como a dracma perdida dentro de casa. Pode estar dentro da igreja, pode pregar, pode evangelizar, pode dizimar, pode ofertar, mas está ruim. Agora é claro que, havendo confissão, há perdão. Só há perdão no arrependimento e na confissão. Aí há perdão. Aí o Espírito de Deus vem ao encontro como bálsamo e começa a florescer aquela alma, aquele coração e aquela vida. E Paulo, ele fala disso para não entristecer ele, porque Deus nos deu ele. Fomos selados para o dia da redenção. Nós precisamos demais dele, muito dele. E se nós errarmos o alvo, transgredir mandamento de Deus, não cumprir o que o Senhor nos impôs, nós estaremos na contramão daquele que nos alistou para a guerra. Estando contramão, é ruim, irmãos. O meu pai usava uma expressão, meu pai não era crente, ele usava uma expressão só: combater contra aquele lá ou contra aquele lá é mesmo que dar murro em ponta de faca. Na contramão de Deus é mais ou menos assim, irmãos. Não tem como. Mas o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o fim. O Senhor está conosco para nos ajudar, para nos dar vitória. Bendito seja o nome de Deus. O 5, o que nós lemos: se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Encerramos aqui esta palavra. Eu creio, meus irmãos, que os dias que nós estamos vivendo são dias de trevas, são dias onde parece que na terra a humanidade está perdendo o senso de Deus, o senso espiritual, o bom senso das coisas sagradas, o respeito. E cada dia mais o pecado, ele vai dominando sobre a terra. E nós percebemos que o mundo e o pecado vem forçando a porta, vem oprimindo, vem querendo invadir com todas as suas forças. Mas a igreja, ela está guardada, ela está protegida, mas nós precisamos orar, clamar, buscar a Deus como nunca, porque os dias são maus. E eu entendo, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Mas eu entendo também que na proliferação das coisas erradas neste mundo, os irmãos acompanham aí os noticiários constantemente, nos jornais, na televisão, na internet, a guerra, a batalha que está acontecendo, tentando macular os direitos da família, do cristianismo, o bom senso de Deus, da teologia. Há uma força muito grande. Hoje eu falava com alguém no comércio, eu não vou citar nome porque não é bom, e alguém comentou que estava assim, triste com a liderança deles, porque
aquela pessoa deseja fazer uma coisa que está fora do princípio bíblico. E a sua liderança não permite. Eu disse, mas eles estão certos. Isso vai contra a Bíblia. Eu também não apoiaria. Eu também não daria o amém para uma atitude dessa. Então, na conclusão da palavra, eu pude dizer que muita gente hoje está sofrendo porque eles querem legalizar o pecado. Eu disse, assim está o mundo e a maioria. Eu disse, lá na igreja evangélica, lá nós pregamos Bíblia, palavra, o Espírito de Deus lá move, age, revela, fortalece, anima. Lá é um pouco diferente, mas nós temos luta e problema lá também. Mas temos conosco uma força, temos conosco o nosso Deus, a palavra, o Espírito Santo. Temos uma força a mais, e com o conhecimento de Deus, nós temos condições de nos esforçar para trilhar o caminho reto que Deus nos impôs. E com a sua força e a sua graça, nós vamos vencendo. Nós vamos caminhando. Nós vamos orando, chorando, buscando a presença de Deus. E aquilo que nós não podemos fazer, nós temos ciência de que a mão poderosa de Deus fará por nós. E a nossa luta, eu pude concluir, a nossa luta é para que possamos agradar o nosso Deus, cumprir a sua lei, os mandamentos, o que Jesus nos impôs, procurando amar o nosso próximo como a nós mesmos, respeitando os outros, tendo amor para com as pessoas, repartindo o nosso pão, lembrando dos presos, lembrando da viúva, procurando estender as mãos para estas pessoas. E essa pessoa me indagou, mas tudo isso eu faço. Eu disse, mas não adianta fazer isso e omitir aquelas ali, ó. Nós precisamos cumprir tudo que Jesus nos ensinou. Não adianta cumprir 2, 3 e omitir meia dúzia. E aí essa questão falava-se de casamento. E aí eu que já gosto de falar de Jesus, eu tendo oportunidade, o meu assunto é Jesus. Dificilmente os irmãos veem eu conversando no comércio com alguém, a não ser que seja um assunto sério, um negócio, uma compra, uma venda. Senão, o meu assunto é Jesus. E eu tenho prazer de falar de Jesus. Eu gosto de falar de Jesus. É doce, é maravilhoso, é bom. E eu percebo que as pessoas que param para nos ouvir, eles parecem que ficam amarrados, ficam presos, ali alguns minutos, dando toda a atenção devida, porque a palavra de Deus, ela convence, ela é como um imã, e o Espírito de Deus que está interessado a convencer o pecador, ele vai trabalhar, Jesus vai trabalhar. Então, meus irmãos, assim funcionam as coisas. Vamos ficar de pé para nós orar, são 9h05. Não quero ir muito longe, eu estou com algumas dificuldades físicas na boca. Creio que mais umas 2 semanas vai aliviar. O implante de dente, ele tem me judiado bastante esses últimos dias aí, mas daqui a pouco está tudo dentro da normalidade. Bendito seja Deus. Se alguém também milita, olha aqui, irmãos, nós militamos a boa milícia da fé, militamos o Evangelho, militamos a doutrina, somos militantes do reino, das coisas de Deus, da fé. Mas vê o que Jesus disse, isso é para todos nós, isso é do púlpito até a porta, é da porta até o altar. Deus não faz acepção de pessoas.
Se alguém, Paulo está dizendo, não militar legitimamente, não seremos coroados. Irmãos, aonde está a nossa vitória? Não está lá no recebimento do galardão e da coroa? Está lá. Eu não quero saber de viver 10, 20, 30 anos aqui na bênção de Deus e o meu fim eu perecer para o inferno. Eu não quero isso. Eu vou lutar com as minhas forças para me ser fiel ao meu Deus até o fim. Porque melhor é o fim do que o começo. Quanta gente que começou bem e acabaram arrebentados. Se acabaram em nada. Melhor é o fim do que o começo. Irmãos, se alguém não milita legitimamente, todos aqui são militadores. Somos militadores do PT, não tem nada contra o PT. Mas nós militamos a boa milícia da fé, do Evangelho. Mas Paulo está dizendo que se nós não militarmos legitimamente, não seremos coroados. A maior tristeza está lá, irmão Zé. Aqui o homem pode cair, se arrepende, se humilha, alcança misericórdia. Mas a maior preocupação, eu creio que minha e de todos, e de pastores, de líderes, é o recebimento da coroa. Só que ele está dizendo que se durante a nossa peregrinação nós não militarmos legitimamente, não seremos coroados. Aqui que está o peso da palavra. Aqui que está o peso final. Aqui fecha-se o livro. Aqui encerra-se as palavras. Se alguém não militar legitimamente, nós não vamos ser coroados, irmãos. Aí que está o negócio mais sério. Qual o soldado que corre que não almeja pegar a coroa, pegar o prêmio? Falei disso aqui um dia desses. O atleta Paulo faz comparação do atleta também. O atleta corre, vai correndo, seus músculos saltando, correndo para chegar no final, no alvo, querendo pegar a coroa, querendo pegar o prêmio. Espiritualmente nós somos esses soldados que estamos nesta batalha. Ou você tem prazer de só servir a Deus aqui para Deus te prosperar, abençoar? Há uma somatória da nossa vida, do começo ao fim. E aí Paulo diz que todos nós haveremos de chegar ante o tribunal de Cristo, de comparecer lá. E lá seremos julgados por meio do corpo. Tudo que tivermos feito, bem ou mal. Ramandagassúbria. Deus nos pesará em balanças fiéis. Irmãos, eu estou falando isso aqui com temor. Estou falando para mim também. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da igreja. Eu preciso cuidar dos irmãos. Para nós juntos, de vestes brancas, como bons soldados de Cristo, chegar no final, ouvir aquela palavra: soldado, servo, bom e fiel, fostes fiel no pouco, foi desprezado lá na terra, fostes pobre, Rimandagassúbria, mas fostes fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, possuí por herança o reino que vos está preparado.
desde a fundação do mundo. Vem cá, meu filho, receber a coroa. Eu vou te galardoar agora, porque eu sou Deus fiel. Vencestes na terra a tribulação, as incompreensões da vida, os embates, mas como um bom soldado meu, procurou me agradar, perdeu muitas vezes, chorou muitas vezes, mas levantou a sua cabeça e continuou caminhando até chegar aqui. Entra agora para o gozo do teu Senhor. Irmãos, a vida aqui é 70, 80 anos e se acaba. 70, 80 anos acaba. A alma é eterna. E a Bíblia fala da vida eterna. E ele fala de uma eternidade. Vamos cuidar da nossa alma, irmãos. Vamos cuidar da nossa alma, igreja. Vamos ser humildes. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde, irmãos. Jesus é príncipe, é rei. Jesus nunca teve o nariz empinado. Jesus foi humilde. E ele manda nós aprender com ele. Ele é humilde e é manso. Jesus nunca foi brabo. E ele manda nós aprender com ele. Tomar o seu jugo, que é suave, e tomar o seu fardo, que é leve. Aleluia. Eu desejo orar. Se alguém quer oração, mas estou sentindo uma coisa boa do céu aqui. Charamanda Gassubria. Eu quero orar por tua vida, eu não sei como está, mas eu quero orar pelos valores eternos que está dentro de você, a tua alma, a tua vida. Eu quero orar por ela. Não só agora eu quero orar por ela, mas eu estou em casa orando por vocês. Eu dobro meu joelho em casa diante de Deus. Eu coloco a igreja diante do trono de Deus. Todos irmãos, eu apresento a Deus, apresento a vossa família, vossos filhos, a vossa saúde, vossos bens, vosso emprego. Eu apresento diante de Deus e choro na presença do Senhor, pela tua alma, pela tua vida, porque eu quero ver todos comigo lá. Eu não quero ir sozinho para lá. Minha família, a igreja que o Senhor me confiou, não quero ver ninguém se perder. Oremos. Pai nosso que está no céu, no santo nome de Jesus, oramos neste instante pelo teu povo, Senhor. Eu peço a tua bênção a cada vida. Entra com providência na vida de cada irmão e de cada irmã. Dá a força da graça. Converta a aflição em alegria, Senhor. Que toda seta do diabo caia por terra, pelo poder do sangue de Jesus. Todo ataque do inimigo, toda tristeza, aflição, angústia que invadiu o coração deste irmão e desta irmã como bons soldados de Cristo, seja repreendido agora, seja aniquilado agora pelo poder do sangue do nome santo de Jesus. Renova as forças deste irmão e desta irmã. Renova as forças da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos, Senhor. Entra com providência, opera o milagre da força, da visão do céu. Cura a doença que oprime e que tem se tornado um fardo pesado também, Senhor. Teu sangue tem poder. Soldado precisa ter saúde para correr, precisa ser fortalecido seu organismo, seu físico, para correr, para cumprir os seus deveres. Pai, dá a tua bênção, visita, Senhor, o teu povo com o orvalho do céu, com a porção da tua graça, Senhor. Eu te peço neste momento, Jesus, em favor de todos, para a glória do teu nome, Senhor.
Amém, Jesus, amém.